nosso texto está lá em João 10, de 9 a 11. Eu vou tentar compartilhar a tela e para todos poderem estar lendo a palavra. Bom, vamos lá, se eu consigo compartilhar aqui, compartilhar. Aí vocês também podem estar lendo o texto, tá bom? Eu vou pegar aqui também na minha Bíblia, por quê? Porque parte da leitura, ela some para mim, porque fica uma tarja dos participantes, né? Então eu não consigo ler todo. E quando eu minimizo, são os versículos, às vezes, de baixo. Então, eu vou estar lendo aqui, que diz assim, João 10, de 9 a 11. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair e achará comida. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que as ovelhas tenham vida, a vida completa. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Amém? Tem algumas traduções que eu peguei a minha, que tá algumas palavrinhas diferentes, mas nós vamos estar seguindo aí que são palavras sinônimos, umas mais contemporâneas, né? Outra um pouquinho, uma leitura mais antiga, tá certo? Então, interromper o compartilhamento e vamos lá. O que nós vamos pensar hoje quando Jesus fala que ele é a porta? Vem, Sandra. E uma das coisas que eu quero falar para vocês, que assim, quando fala Jesus é a porta, a gente fala, mas por que ele colocou essa linguagem figurada de uma porta? Aí vamos entender uma porta agora e aquela porta que ele estava falando. Tem os dois sentidos. Uma porta, ela divide o ambiente. Então, vamos pensar numa casa. Você está na cozinha e para você ir ao quarto já tem uma outra porta, mas para você ir para o quarto, você tem que deixar a cozinha, correto? Então, você tem que passar pela porta e você deixa a cozinha. Se você está na sala e quer ir a um corredor, por exemplo, apartamento, então você vai deixar. Então você vai para onde? Para o corredor. Mas você deixou a sala para ir para algum lugar. Olha que coisa interessante. Então a porta, ela vai ser uma separação de um ambiente para outro, correto? Deixar um lugar para ir para outro. E ele fala que ele é a porta. Aí você fala, meu Deus, mas como? Se ele é a porta, eu tô aqui e tô lá? Então, só que a porta que ele estava falando, que eu coloquei o outro sentido, que ele fala que ele é a porta, quem entrar por mim será salvo, poderá entrar e sair. Quando ele fala das ovelhas, fala que entrará e sairá, encontrará pastagem, encontrará comida. Quando ele fala dessa porta, e ele fala do pastor de ovelha, é que era assim, um rebanho de ovelha, quando o pastor começa a chamá-la para o aprisco, aonde elas vão dormir, aonde elas vão ficar, não existe porta. Olha que interessante. Elas entram e o pastor é a porta. Ele deita, quando eles iam pastorear, eles deitavam justamente por onde elas entravam e por onde elas saíam. Ele deitava ali, naquele lugar. Olha só, para a ovelha poder sair daquele lugar, tinha que passar por ele. E se um lobo, um leão, uma raposa quisesse entrar, teria que passar pelo pastor.
Então ele deitava naquele lugar e ele era a porta, o pastor. Então ele defendia aquele rebanho com a sua própria vida. E ele fala, que é bem interessante o texto, que lá no verso 11 ele fala: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele não deixa o leão, o urso, qualquer bicho entrar para pegar a ovelha. Ele defende com a própria vida. Então, esse sentido, quando ele fala a porta, é que realmente ele é a porta do aprisco, onde as ovelhas iam dormir. Ele era a proteção. Mas também, se a ovelha quisesse sair, teria que passar por ele, para ela não correr risco ou desatenta, ele ficava ali. Porque à noite era muito perigoso para as ovelhas e continua sendo. Então ele ficava ali. Então Jesus, ele fala que eu sou a porta. Aí ele fala assim: quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair e achará comida. Um fala pastagem, sustento, algumas literatura. Quando ele fala que quem entrar por mim será salvo, ele está falando da nossa vida espiritual, da nossa alma. E ele também fala que pode entrar e sair. Ué, mas eu posso entrar e sair? Mas, como assim? Bom, tem dois sentidos aí também. Um dos sentidos é que nós somos livres. Você já percebeu que tem algumas religiões que falam assim: ah, se você entrar, você não pode sair? Já ouviram isso, né? Ah, se você entra... Umas delas. O islamismo. Você, lá, se você for deixar, por exemplo, alguns países do Oriente Médio, você não pode se tornar cristão, que você paga com a sua vida se você deixar o islamismo. Ok? Tem algumas religiões também afro, que quando você faz os pactos dentro da religião, tem que uns marcam pele, cabeça. O que acontece? Fala que quando você faz esse pacto, você não pode mais sair. Te deixa preso naquela religião. Jesus nos faz livres. Livres. Só vai a ele quem quer. Ele não força, a gente escolhe o nosso destino. É igual quando assim fala: ah, eu não acredito que Deus possa mandar alguém para o inferno. Mas Deus não manda ninguém para o inferno. Nem para o céu. Ele fala que é a gente que entra. É a gente que escolhe. É o livre-arbítrio. Então Deus nos fez livres. E hoje a gente está vivendo um momento no Brasil, no mundo, que não quer deixar a gente mais livre. Quer dizer o horário que você tem que ir para a rua, que hora você tem que voltar, o que você pode postar na rede social, não, senão você é bloqueado. As suas ideias, você não pode falar. Interessante que Deus nos faz livre. Ele não impõe nada na gente. Ele deixa o nosso desejo, a nossa vontade escolher. Só que a gente é responsável por as nossas escolhas. E aí, tanto é que isso é verdade, que eu peguei um outro texto que é bem interessante, que está lá em Apocalipse 3:20, a gente já leu esse texto, hein? Que diz assim, eu vou deixar depois marcado. Preste atenção. Olha só, não é eu que estou falando, não é a Bíblia. Começa assim, preste atenção. Eu estou à porta e bato. De novo a porta.
Estou à porta e bato. Se você ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. Oi, olha que bonito isso. Ele fala, preste atenção, estou à porta e bato. Pá, 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 pá. Presta atenção, esteja atento. Jesus está batendo nos... Essa porta quer dizer o quê? O nosso coração. Preste atenção, estou à porta e bato. Pá, pá, pá. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, ele não invade o nosso coração. Ele não invade a nossa vida. Ele espera que a gente abra para ele entrar. Aí fala, se você abrir, eu entrarei. E juntos faremos uma refeição como amigos. Que lindo! Então, Deus tem deixa para gente o livre-arbítrio. Assim como ele falou lá no texto que a gente colocou como base. Entrar e sair. Entra e sai. Liberdade. E outra parte que também a gente pode falar do entrar e sair é aquela de deixar aquilo que eu estava fazendo ou deixar um padrão de vida, um comportamento e mudar esse comportamento. Então, quando você entra, você sai daquele ambiente e tem um novo comportamento. Então, tem esses dois sentidos aí. A outra parte que ele fala de sustento. Eu sou o bom pastor. Aqui não, desculpa. O ladrão vem para matar e os mais destruir. Mas eu vim para que as ovelhas tenham vida e uma vida completa. Uma vida espiritual, daquela que a gente põe a cabeça no travesseiro e fala, Deus, obrigado por esse dia tão incrível que o Senhor me deu. Não foi fácil. Olha que o dia às vezes não é fácil. Fala, mas o Senhor me deu esse dia. E a gente acorda com a mesma esperança. Eu tenho, Senhor Deus, fé que eu vou acordar com a mesma esperança que amanhã vai ser um dia que o Senhor vai estar comigo. Isso é maravilhoso. E essa paz que a gente tem, essa confiança, é a parte que ele fala da abundância, da paz da nossa alma, do sustento da nossa alma, aquela sede que a nossa alma tem por algo que às vezes a gente não consegue explicar e só tem uma resposta, que é o anseio de Deus, o anseio de Jesus Cristo, de fazer as coisas certas. É isso. Então, ele fala do alimento espiritual, da satisfação, ele fala da salvação, ele fala de mudança de comportamento, mudança de ambiente, de liberdade. E ele fala também que lá em Apocalipse 3:20, que parece que encaixa, né? Que a gente leu, que ele fala que ele está à porta e bate. Se você abrir, eu vou entrar. Eu vou me alimentar com você como amigo. Olha que coisa boa. E a gente fala, mas Deus, como é que eu consigo ter essa percepção? Deus, como é que eu posso ter essa fé de acreditar nessas coisas que a Lu está falando, que a tua palavra fala? Deus, como é que eu faço isso? É o contato com as coisas de Deus, como nós estamos fazendo agora. Quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente o ama, mais a gente se realiza, mais a gente completa. É algo desafiador. Você já percebeu que às quintas-feiras, às 20 horas, começam as coisas a ficar meio turbulenta? Parece que a gente não vai conseguir, porque é uma luta travada acima das nossas cabeças, que a palavra de Deus fala, e um dia nós vamos estar falando sobre isso, para a gente conseguir encontrar
um tempo para meditar nisso. O contato com o espiritual faz a gente ficar atento com a voz do bom pastor, porque ele fala que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. A gente reconhece a voz de Deus. Lembra das quatro tipos de vozes que interferem na nossa vida que falamos semana passada? A gente tem que estar atento à voz de Deus. Aquela que dá paz, que dá tranquilidade, que não condena, que nos ama, que a gente sente protegido, é a voz de Deus. A voz que direciona, não vai para cá não, vai para cá. E como é que a gente consegue isso? Vamos colocar um versículo, então, na Bíblia que pode falar desse contato que a gente tem. Está lá em Romanos, a gente já leu esse texto também. Está lá em Romanos, que eu vou depois deixar para vocês, 10, 17, que diz assim: portanto, a fé vem pelo ouvir a mensagem. E a mensagem que vem por meio da pregação a respeito de Jesus Cristo. Então, o que a gente está fazendo aqui, esse contato com a palavra, com meditar num texto, entender essa porta, e Jesus é a porta. Ele fala que ele não é uma porta, ele fala que ele é a porta. Quem entrar por essa porta encontrará salvação. Quem entrar por essa porta encontra segurança, sustento e paz. Que a gente possa atravessar essa porta, porta do nosso Senhor Jesus Cristo, estar em contato com Ele. Amém? Boa, né? Gostoso ouvir isso de Deus. Uma palavra de conforto, de alento, de esperança. Jesus é a porta. Amém, meu povo? Beijo, meu povo. Tchau, tchau. Tchau, meus amores. Amém. Deus abençoe vocês.